A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 46. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. Então, Isaque está velho e cego. O seu fim se aproxima. E o que ele faz? Ele chama o seu primogênito, o seu filho Esaú, que nós sabemos que também era o seu preferido. Rebeca amava Jacó e Isaque amava Esaú. E nós podemos ponderar sobre esta velhice e esta cegueira. Sim, nós ficamos velhos, nós envelhecemos, nós nos tornamos idosos. E isso, aos olhos de Deus, é uma bênção. Porque a longevidade, a ditosa velhice, a longa velhice, a ser avançado em dias, uma longa existência sobre a terra, enfim, há muitas expressões para denotar esta bênção na Bíblia. Só não envelhece quem morre antes, quem tem uma morte precoce, prematura, antecipada, trágica, alguma coisa que muda o curso da vida, que mude o curso da vida. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, os dias que o Senhor teu Deus te dá, para que te vás bem e sejas feliz. Então, viver muitos anos e envelhecer é uma bênção. A questão é como que tu envelhece, como que tu tá chegando ao fim dos teus dias. Nós vimos como Abraão chegou forte, vigoroso, lúcido, ficou viúvo, sendo ele mais velho que Sara. Sara morreu primeiro, ele casou de novo, teve 6 filhos. Então, como foi a velhice ou o fim da vida de Abraão? Abençoada, próspera. E como que Isaque, o filho da promessa, está terminando seus dias? Velho e cego, ao ponto de não poder mais ver. Olha que interessante, eu não sei como está na tua Bíblia. Eu espero que tu estejas com a Bíblia aberta. Este canal é o canal da Bíblia aberta. O canal A Bíblia Diz. Então, para a Bíblia poder dizer, poder falar, tu tem que abrir a Bíblia. Claro, a Bíblia não precisa ser a Bíblia, pode ser o celular, né? Pode ser a Bíblia no teu celular. Mas como é que tá aí na tua Bíblia? Os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver. E olha só, nós estamos no primeiro versículo. Eu quero meditar com você sobre essa expressão, ao ponto de não mais poder ver. Como eu disse, as pessoas têm uma perda, né? Mas muitos não ficam cegos. E muitos são avançados em dias, em idade, mas não estão envelhecidos, jogados numa cama, abatidos. O que eu quero levar vocês a pensar? De que o fato de Isaque
estar velho e cego tem a ver com o último versículo do capítulo de ontem, do vídeo de ontem. A amargura de espírito. As noras estrangeiras, etéias, cananeias, que não adoravam ao Senhor, que eram liberais, elas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Mas nós não podemos esquecer que Isaac era como um filho único, mimado, amado, protegido, abençoado, né? E ele viu Esaú escolher duas mulheres estrangeiras. Eu falo estrangeiro para resumir tudo, tá, gente? Porque a gente sabe que elas eram de um outro lado, vamos dizer assim. Não eram da linhagem, da parentela, não eram de Deus, né? Vocês entendem o que eu digo. E isso estava causando uma amargura em Isaac, um desgosto, uma dor, uma incapacidade, uma incompreensão, uma vergonha, um fracasso. Porque sim, Isaac deu um exemplo. Ele obedeceu, ele casou com Rebeca. Ele era a alegria, o riso, o sorriso de Abraão e de Sara. Ele era uma bênção. Mas quando tocou para ele educar Esaú, parece que ele não conseguiu. Porque Esaú era carnal, Esaú era profano, Esaú era mulherengo, Esaú não estava nem aí para o Deus, para o Senhor, para as coisas espirituais. Assim, o negócio dele era caçar, era satisfazer os seus desejos carnais, né? Ele tinha um perfil humano, de um homem viril, peludo, forte, destemido, um caçador. E com este perfil, ele escolheu duas mulheres, duas esposas. E nós vimos no vídeo de ontem, elas aparentavam, vamos dizer assim, pelo que a gente pode aprender com o nome, com o significado delas, de que elas eram bonitas, né? Ó, cheirosas, eram filhos de homens, né? Os pais que tinham dinheiro, que tinham posição. Então ele olhou, assim como Ló olhou para as campinas do Jordão, né? Com cobiça, com desejo, com ambição, com ganância. A Bíblia fala a cobiça dos olhos ou a concupiscência da carne, que nada mais é do que o desejo, a vontade. Então Esaú representa isso, tudo isso. E tu acha que isso não estava acabando com Isaac e com Rebeca? Então o que eu entendo aqui? Que ele estava envelhecendo de desgosto, de dor, de amargura, de vergonha. Porque a Bíblia diz, essas duas quem? As esposas de Esaú, as noras, se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então, primeiro que estava sofrendo era Isaac, era o pai, porque sim, ele tinha dado um bom exemplo. Marido de uma só mulher. E o que Esaú estava fazendo? Estava, entre aspas, né, se aproveitando da sua posição para ter duas mulheres estrangeiras. Então é essa minha leitura que eu faço, ao ponto de não
poder mais ver. Se enfraqueceram seus olhos. Então essa cegueira era uma cegueira para não ver esse objeto de dor, de desgosto, de amargura. E é óbvio que havia uma cegueira espiritual. Porque como que ele criou Esaú de uma forma que Esaú não quis honrar ao Senhor, honrar a Deus, honrar ao próprio pai e ao avô Abraão, né? Toda a história. Esaú não estava preocupado com nada disso, com a tradição familiar. Então a gente pensa assim, Abraão era um pai que não tinha filhos e buscou no Senhor os filhos. Isaque era um riso que não estava tendo alegria. Porque se tu tá com amargura e com desgosto, é porque tu não tá com alegria. Então, é assim que eu interpreto esse primeiro verso. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Então, o que a gente vê aqui? Que tem muito eu nesses versículos. Então, Isaque queria uma comida gostosa, ele queria que o filho dele, que era corajoso, destemido caçador, fizesse essa comida. E ele pensava, já vou morrer mesmo, então era isso que ele estava buscando, né? Mas olha o que acontece. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Eu tenho dito para vocês, né? As mulheres ouvem. Eva ouviu o que a serpente falou. Sara ouviu o que o anjo falou, né? Sara também ouviu o que Agar falou, né? Então as mulheres ouvem, as mulheres prestam atenção. E Rebeca escutou o que Isaque disse para Jacó. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho. Gente, eu troco muito Isaque com Jacó e Jacó com Isaque, então vocês me perdoem. É incrível isso. Eu não sei porquê, mas eu troco demais. Então eu vou ler de novo, tá? Então Rebeca disse a Jacó, seu filho. Rebeca escutou o que Isaque disse para Esaú. Por isso que é importante tu estar com a tua Bíblia aí, para tu não te confundir e eu não te levar à confusão, porque às vezes eu troco os nomes, né? Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Então olha o que acontece. Se tu prestou atenção, Isaque não falou que ia abençoar Esaú na presença do Senhor. Olha como ele diz, ele ia abençoar. A bênção era do pai, né? Quando Rebeca fala para Jacó, ela inclui na presença do Senhor. Então, Jacó iria receber a bênção de Isaque, ok, a bênção do pai da terra. Mas o que estava importando para Rebeca era a bênção de Deus, porque quando ela chama Jacó, ela inclui esta expressão, na presença do Senhor. Ela queria que Isaque abençoasse Jacó na presença do Senhor. Então não é o que eu estou falando para vocês? Que Rebeca era muito mais espiritual do que Isaque? Isaque era mimado, era abençoado, protegido, guardado. E talvez por isso se identificasse tanto com Esaú. Porque quando ele olhava para Jacó,
Jacó era calmo, pacato, obediente, ficava dentro de casa, né? E ele admirava Esaú, né? 8. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que ele ordena. Então, olha que interessante. A mãe está ordenando e o filho obedece. Ela ordena. Quando ela ordenou Esaú, ele não obedeceu. Quando Isaac ordenou Esaú, não obedeceu. Por quê? Porque Esaú casou com duas mulheres que não eram de Deus. E não era nem para ter duas, era para ter uma. Mas ele tinha duas mulheres. Duas mulheres. Então a gente vê a diferença. Eram dois irmãos gêmeos. Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Mas eles eram gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas eram totalmente opostos, porque Esaú não obedecia, não estava honrando seu avô Abraão e seu pai Isaac. Ele fazia o que ele queria. E o exemplo é ter casado com duas mulheres hetéias. E aí tu pensa, Jacó não. Jacó estava quieto em casa. Então ela ordena. 9. O que ela ordenou? Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Então, de novo, a gente vê, ele aprecia, ele gostava, era do agrado. Era mimado, né? Quando eu digo mimado, é que a pessoa recebe o mimo. É isso que eu quero dizer. Ele era agradado, ele era abençoado, presenteado, paparicado, entendeu? Porque foi criado, né, dessa forma. 10. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. Então, Jacó já sofria com o seu nome, porque ele nasceu agarrado no pé do irmão, né? Pegando no pé do irmão, no calcanhar do irmão. Então, ele recebeu esse nome, que era um trocadilho para enganador. E aí, quando ele diz, ó, que ele não quer fazer isso, que a mãe tá dizendo, porque ele teme o pai. Ele tem temor do pai, respeito, né? E ele acredita que isso seria uma zombaria e que ele receberia maldição e não bênção. Então ele tá correto aqui, né? Ele tá bem correto. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava, entendeu? Como eu disse, ele era muito agradado, muito cuidado, muito paparicado. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Aí tu pensa, Esaú era casado, né, com 2 mulheres, e tinha roupa dele em casa. Melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa. E o que ela fez? Ela vestiu Jacó com a roupa de Esaú. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Aqui eu preciso falar uma coisa, né? Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor providenciou roupas para ele. E sim, era a pele de um animal que cobriu a nudez. E aqui está dizendo, ó, a pele dos cabritos, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço.
17. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Olha só, ele tinha só 2 filhos. E ele não conhecia os filhos? A voz dos filhos? Tu entende? Tu percebe? Vamos seguir. Como essa cegueira é mais do que uma cegueira, Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Então agora, neste momento aqui, no verso 19, ele está mentindo. Ele está enganando o seu próprio pai. Porque Jacó não é Esaú. Esaú não é Jacó. Jacó não é o filho primogênito. Claro, nós sabemos que Esaú vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, por um ensopado de lentilhas. Mas aqui, Jacó está mentindo. Jacó está enganando seu pai. Porque foi isso que a sua mãe mandou ele fazer. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então, olha a resposta. Mentiu. Colocou Deus no meio. E olha que ele diz: o Senhor, seu Deus. Tipo, não é o meu Deus. Eu nem conheço esse Deus aí que tu serve. O Senhor, seu Deus, mandou ao meu encontro. Mentiu de novo. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Olha como Moisés é inteligente, que excelente escritor, porque ele consegue contar de Jacó se passando por Esaú para que a gente consiga entender. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto. Então aqui Isaque está sendo esperto, né? Tá tentando identificar, porque algo está soando estranho para ele. Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Então quer dizer que ele estava desconfiado. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Tu tá vendo? Aqui a gente vê claro que ele estava desconfiado, mas a cegueira espiritual, ele tinha os olhos fechados para os defeitos de Esaú. E ele queria comer a carne, né? A caça, o prato, a comida, assim como Esaú também queria. E ele não via o agir de Deus em Jacó, o chamado de Deus em Jacó. Ele não via Jacó. Para ele, seus olhos estavam em Esaú, tanto para o bem quanto para o mal. Porque ele amava Esaú, é o que a Bíblia diz. Só que Esaú se tornou um objeto, né, de amargura, de desgosto. Então eu fecho os meus olhos e não vejo a dor e o desgosto. Fecho os meus olhos para os defeitos do meu filho preferido. E aquele filho que eu não dou muito valor, aí eu vejo, aí eu percebo. 23. E não o reconheceu porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então, mulheres são muito atentas aos detalhes. E Rebeca prestou atenção, né? E esse pelo, né? Vamos dizer assim, dos cabritos ali, ó,
As mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. Então, olha ali no 17, né? Ó, no 16. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Aí depois o que ele fez? Ó? As mãos realmente estavam peludas, como a de seu irmão Esaú. Ela resolveu o problema. O cabrito, né? A pele do cabrito. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Mentiu de novo, pela terceira vez. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: vem cá e me dê um beijo, meu filho. Aqui é bonito da gente ver, né, que havia esse carinho. Tu vê um pai e um filho. Então isso não tem nada a ver com a cultura. Isso tem a ver com falta de amor, com falta de amizade, de intimidade entre pai e filho. Que muitos dizem: ah, meu pai nunca me beijou, meu pai nunca me pegou no colo, meu pai não isso, não... Isso não tem nada a ver com a cultura. Isso tem a ver com uma família que não tem laços íntimos, próximos. Porque aqui está um exemplo. 2 homens, né, adultos. E o que ele diz? Vem cá e me dê um beijo, meu filho. O beijo é amor. Um abraço é amor. Toque físico, carinho, estar próximo, isso é amor. E a gente viu, né, no Novo Testamento as cartas de Paulo, o ósculo santo, um beijo santo. Ele se aproximou e o beijou. E aí tu pensa, né, Judas deu um beijo em Jesus, né? Aqui Jacó estava mentindo pro próprio pai e beijou o pai, né? Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ah, também poderia ser uma estratégia, poderia, para poder sentir o cheiro de Esaú, mas Rebeca também tinha pensado nesse detalhe. Colocou a roupa de Esaú em Jacó. Então, estava difícil para Isaac discernir, a não ser que ele fosse um homem de Deus, espiritual, que tivesse orado, pedido discernimento dos espíritos ali para não ser enganado, que Deus revelasse. Mas não, a gente não vê, a gente vê que ele estava acreditando na sua percepção, na sua experiência, nos seus sentidos, né? E sim, ele foi enganado. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Olha a bênção. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E aconteceu que, depois que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai. E ele disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então é muito assim, causa e efeito, né? Come e me abençoa. Tu quer me abençoar, eu faço a comida, sabe? Meio negociador, meio uma troca, né? Então Isaac, o pai dele, perguntou: quem é você? E ele respondeu: sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. 33. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: estremeceu, tipo, caiu na real. Agora seus olhos foram abertos, né? Espiritualmente ele entendeu, agora ele entendeu, né? Já estava com a barriguinha cheia, já tinha comido a comida saborosa, que era o que ele queria, né? Ele já tinha recebido. Aí agora, quando ele escuta a voz de Esaú,
Ele estremece. Aí eu te pergunto, onde está Deus nessa história? Como que um homem de Deus consegue ser tão enganado assim? Nós não estamos falando de pessoas estranhas, estamos falando dos seus 2 únicos filhos. Sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura, e disse, abençoe também a mim, meu pai. Aí eu vou ter que te falar, né? Não estava nem aí para a bênção da primogenitura, não estava nem aí para a história do avô dele, de Abraão, não estava nem aí para a santidade, para a linhagem, para o povo. Não, pegou 2 mulheres, quer dizer, não estava nem preocupado. E aí agora que a bênção vai fugir, né? Ou ele perdeu a bênção, ele gritou. Aí ele se acordou para a vida. E aí me chama a atenção porque ele diz, ó, Moisés dizendo, né? Cheio de amargura. Esse grito que Esaú deu foi cheio de amargura. Aí a gente volta lá para o versículo que encerrou o capítulo 26, que as mulheres que Esaú desposou, casou, eram motivo de amargura de espírito para o pai. Então agora Esaú experimentou a amargura que ele proporcionou para os seus pais. Olha como é. O que tu planta é o que tu colhe. Ele semeou amargura no coração dos pais. Ele semeou amargura no coração do pai e da mãe. Agora, diante da perda da sua bênção, ele grita cheio de amargura e pede a bênção. Mas Isaac respondeu, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Então, astúcia, lembra da serpente astuta? Que mentiu, que enganou? Essa história de astúcia quase sempre é um jeitinho, uma malandragem, uma esperteza. É passar a perna em alguém, é fazer o mal. Então tu percebe que nem Jacó, nem Esaú conheciam o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão e de Isaac. Por quê? Porque eles estavam usando de métodos, vamos dizer, malignos, né? Diabólicos. Porque a serpente era astuta. A gente viu que Caim, para matar Abel, usou de astúcia. Convidou ele para ir para o campo e lá o matou. Enfim, quantos exemplos, né? E aí o pai diz que o filho usou de astúcia e tomou a bênção. Tomou, roubou, pegou, se apossou. Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? É o que eu falei para vocês. Esse enganou e Jacó são trocadilhos, são palavras que fazem sentido no hebraico. E para nós meio que se perde. Agora olha o que ele vai dizer. Pois já 2 vezes me enganou. Então Jacó me enganou, o enganador me enganou. Seria assim, tá? Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Aqui é uma mentira. Porque Jacó não tomou a bênção de Esaú. Ele se aproveitou e ofereceu, né? Assim como a serpente que ofereceu o fruto, mas quem comeu foi Adão, né? E Eva. Então é isso. O tentador, o inferno, as trevas trabalham dessa forma. Ele oferece, mas tu tem o livre arbítrio. Tu tem a liberdade, tu tem o direito de escolha, tu tem a possibilidade de dizer sim ou de dizer não. E aqui, Esaú tá mentindo, porque não foi bem assim. Ele disse, o que me adianta essa bênção se eu tô morrendo de fome? E o pai tinha fome.
E nós vimos que Abraão tinha fome. Então a fome é um problema muito grave, muito sério, seja ela física, seja ela emocional. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Aí essa pergunta é muito interessante, porque é como se invertesse o jogo. Toda a bênção era para Esaú, não tinha nada para Jacó. Então, como Jacó pegou a bênção, tomou com astúcia de Esaú, não sobrou nada? Tu consegue entender o jogo? Esaú ia ser abençoado, ponto. E Jacó? Então, como Jacó tomou essa bênção, não sobrou outra bênção? Não eram dois os filhos? Não era para abençoar os dois filhos? Tu tá vendo o erro do pai? Fazendo escolha, acepção. Triste, né? Muito triste. De 37. Isaac respondeu a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esta pergunta é aquilo que eu falo, me cai o butiá do bolso. É assim uma derrota. Ele não poderia orar a Deus se ele fosse um homem de Deus, espiritual, se os seus olhos não estivessem cegos e cegados, se ele não tivesse envelhecido, enfraquecido, desfalecido, amargurado, desgostoso. Ele não poderia orar a Deus. Não. O que ele disse? O que posso fazer por você, meu filho? Não tinha sobrado nada para Esaú. Mas isso ia ser para Jacó. Tu tá entendendo? Não ia sobrar nada para Jacó. Tudo era para Esaú. Só que Esaú não estava nem aí para a descendência, nem aí para a linhagem, nem aí para as promessas de Deus, nem aí para a santidade do povo, para nada. Ele só queria curtir, viver, usufruir. E aí ele ia ganhar a bênção. Rebeca viu que isso não era justo, que isso não era certo, que esse filho desonrou o pai e o avô. E ela também, né? E aí ela arma toda essa história. Esaú disse a seu pai: será que o senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então aqui Esaú chorou. E no Novo Testamento diz que com lágrimas ele buscou. Ele entendeu. Aqui, lembra quando dizem Abraão creu no Senhor? Aqui caiu a ficha de Esaú. Aqui ele entendeu. Porque ele já deu um grito cheio de amargura. Ele já falou, né, sobre a bênção da primogenitura, porque o que que acontece? Isso é outro trocadilho que para nós não faz muito sentido, mas no original, no hebraico, a palavra primogênito, ela é semelhante à palavra bênção. Então, quando fala bênção da primogenitura, tá falando uma bênção específica do primogênito. Então, Esaú estava reivindicando esta bênção que lhe pertencia por ter nascido primeiro, por ter aberto a madre, ter dado a sua mãe, né, a honra, a missão de ser mãe. Ele abriu a madre, ele trouxe à luz a vida, ele foi o primeiro. Rebeca se tornou mãe por Esaú. Então esta é a bênção da primogenitura, é o que abre a madre, tá? Então essa palavra primogênito e bênção no hebraico é praticamente a mesma palavra, é de novo um trocadilho. Então é por isso que ele, quando ele se dá conta que ele perdeu as duas bênçãos, ele levanta a voz e chora. E aí eu imagino o drama, a tristeza, o desespero, porque um homem caçador, todo viril, tudo isso, chorando, fazendo tudo, deve ter sido um escândalo, deve ter sido muito forte. Então Isaac, seu pai,
Disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Isso aqui me lembra Balaão, que foi contratado para amaldiçoar e só conseguia abençoar. Aqui é o contrário. Isaac tinha que abençoar, mas quanto mais ele tenta abençoar, mais ele amaldiçoa o outro. Só tu prestar atenção, o filho, né? Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada, quer dizer, vai ter que guerrear, brigar a vida toda. E servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Então, o que que acontece? Nós sabemos que Esaú se torna Edom. Estudamos nos livros proféticos. Então, tudo isso se cumpriu. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto para o meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Olha só, não parece Caim querendo matar Abel? Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel, mas de Caim e da sua oferta não. E ele passou a odiar. Mesma coisa. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca, lembra? Mulheres ouvem, mulheres prestam atenção. Estas palavras de Esaú. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Olha se não é o que diz em Provérbios. Se consola fazendo mal. A vida é fazer o mal, né? O ódio, algo que está no íntimo dele. E aí, de novo, um irmão querendo matar o irmão. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Harã quer dizer monte, montanha, caminho. Monte alto, montanha alta, um caminho elevado. Então, ele tinha que ir para Harã, que nós sabemos que foi onde o servo foi buscar a Rebeca. Lembra? 900 quilômetros de distância, 1 mês de viagem, né? É para lá que Rebeca tá mandando Jacó. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão. Então, 1 mês para ir, mais 1 mês para ficar, sei lá, mais 1 mês para voltar. Daqui uns 3 meses, na mentalidade de Rebeca, Esaú já teria se acalmado. E cesse, vou repetir. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão. E cesse o rancor dele contra você. E se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Aqui há um erro. O rancor, o ressentimento, o furor, o luto, a falta de qualquer coisa não cura com o tempo. Isso é um engano. Isso não está certo. Quem cura é Deus. Quem cura é o Espírito Santo. Não é o tempo que cura. Nós precisamos buscar a face de Deus para poder perdoar, para poder liberar perdão. Então aqui, e a gente sabe que a história é exatamente essa. Passou o tempo, mas o rancor, o ódio, o furor não passou. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida. Olha isso. Eu tô rindo, mas não é de quem, né? Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então guarda este comentário, porque tu tá vendo que ela tá falando com o marido dela. Então Rebeca disse a Isaac, é como se mudasse a cena,
tá? Ela tá falando para Jacó, tu vai para lá, não sei o que, tô combinando contigo. Só que aí ela chega para Isaac e deixa bem claro que ela tá aborrecida da vida, ela tá desgostosa, amargurada, ela tá com uma dor, a mesma dor que terminou o outro capítulo e que começou, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Que eu entendo que é o que enfraqueceu, envelheceu e cegou o Isaac, porque essas mulheres deveriam ser... Me faltam palavras. Terríveis, né? Ao ponto de Rebeca dizer isso, ó. Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Het. Quer dizer, as noras de Rebeca eram uma desgraça, um desgosto, tá? Uma tristeza, uma dor, uma amargura. Então ela fala isso para Isaac. E ela diz, bom, já que eu não posso fazer nada por Esaú, eu vou fazer por Jacó. Porque ela não quer que Jacó siga os passos de Esaú. Mas o pano de fundo, vamos dizer assim, o álibi é mandar Jacó para lá para fugir da ira, do furor, do rancor de Esaú. Então, havia uma atmosfera de ódio, de rancor, de furor, de morte, porque Esaú estava contando os dias para o pai morrer, para passar o luto do pai, para poder matar o irmão. Mas já que desgraça numa família abençoada, né? Eu abençoarei os que te abençoarem, né? E aí ela manda ele fugir. Então, é desta forma que nós estamos encerrando o capítulo 27. Rebeca intercedendo, vamos dizer assim, por Jacó para Isaac, com a justificativa de que ele deveria procurar esposa lá na parentela dela, na casa do irmão dela, que nós sabemos quem é, né? Labão, certo? Então Jacó vai procurar, vai encontrar uma esposa abençoada, escolhida dentro da própria família de Rebeca. Vocês entenderam? Ó, vou ler o último versículo para ficar bem claro, que depois, amanhã, no outro capítulo, você vai entender. Então Rebeca disse a Isaac, estou aborrecida da vida por causa das filhas de Het, quer dizer, as noras dela, Judite e, o nome é o outro é difícil, Basemate, tá? Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, quer dizer, como a Judite e a Basemate, as filhas dessa terra, de quem me servirá a vida? Então ela também, assim como Isaac, ia entrar num processo muito pesado, muito triste. Esse foi o capítulo 27. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha. Se tu não é inscrito, te inscreve.